Vamos então agora para Gênesis capítulo 26. Nós temos aí, hoje diante de nós, os versículos 7 a 11. E vamos estudar esse trecho, que é um trecho fácil, não é um trecho difícil. Não é difícil aprender o que está escrito aqui. É um texto simples, sem grandes complexidades. Nós vamos olhar para esse texto, vamos aprender o que ele tem a nos dizer, a nos ensinar. E assim, pela graça de Deus, nós seremos edificados por sua palavra. A palavra de Deus sempre é útil para nos ensinar. Sempre é útil para nos exortar, sempre é útil para nos enriquecer com os seus ensinos. E esse trechinho, o trecho que está aí diante de nós, Gênesis 26, de 7 a 11, é um trecho assim. Ainda que aparentemente ele não tenha lições assim que saltam tão de imediato aos nossos olhos, nós temos sim o que aprender com esse texto e vamos, com a graça de Deus, com o auxílio de Deus, nós vamos extrair essas lições, levando em consideração o real significado da passagem, vamos extrair essas lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa edificação, para o nosso conhecimento da verdade. Então acompanhe a leitura de Gênesis 26, versículos 7 a 11. Vamos ler, diz assim, Gênesis 26, de 7 a 11. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Muito bem, os irmãos já estudaram comigo os versículos 1 a 6, e já sabem por que Isaque estava em Gerar, a terra dos filisteus. Houve fome e ele foi para lá, talvez tentando dali encontrar talvez alguns recursos e depois seguir para o Egito, onde haveria mais alimento. Mas então acontece de Deus dizer para ele não ir para o Egito e permanecer em Gerar. Nós já estudamos esse texto, os versículos 1 a 6, e já vimos essas coisas todas. O que nós temos aqui então é a sequência do versículo 7, porque Isaque permaneceu em Gerar, terra dos filisteus, obedecendo à ordem do Senhor, e acontecem então esses fatos que nós acabamos de ler aqui, acontecem esses fatos em Gerar. Eu dividi esse texto, como eu costumo fazer sempre, eu dividi esse texto em 3 partes, mas o que eu quero destacar antes de mostrar essas 3 partes é o seguinte: o objetivo dessa passagem, por que essa passagem está aqui? Porque Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, movido pelo Espírito Santo, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela foi produzida por causa da atuação do Espírito Santo nos autores originais. Ele moveu os autores originais para que eles registrassem sem erro as palavras das Escrituras. Porque o Espírito Santo, ao mover esses mesmos homens para que fizessem esses registros, porque ele inseriu esse trecho aqui? Parece que não é difícil descobrir a razão pela qual o Espírito Santo quis que essa passagem, que essa história fizesse parte das Escrituras. O objetivo dessa passagem é mostrar como Deus cercou Isaque e a sua família de uma proteção especial. Isaque e a sua família precisavam de uma proteção especial numa terra estranha e perigosa. Eles precisavam dessa proteção especial, eles não poderiam ser vítimas aí de ataques e assaltados e mortos, hostilizados a um ponto em que chegassem ao desespero. Isso não podia acontecer com eles, por quê? Porque Deus quer que Isaque seja o ancestral, um dos ancestrais do Messias. Ele tem que cercar
Deus tem que cercar Isaque e a sua família de uma proteção especial, para que essa família progrida e siga em frente, e essa linhagem continue até o dia em que o Messias vai nascer, seguindo essa linhagem. Então, o autor bíblico, Moisés, quis mostrar aqui o modo como Deus agiu, usando as diversas circunstâncias, usando inclusive as fraquezas do próprio Isaque, como vemos aqui. Fraquezas do próprio Isaque, para proteger, para criar um contexto em que Isaque e sua família fossem protegidos. Os irmãos encontram no versículo 11 o resultado de toda essa saga. O versículo 11 diz: e deu esta ordem a todo o povo. Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Como essa ordem de proteção tão sólida, tão severa, essa ordem que serviu como um escudo, uma muralha em volta de Isaque e sua família, como essa ordem, como essa norma, como essa lei régia, essa lei que sai da boca do rei, surgiu. Essa lei surgiu por causa dos eventos que nós acabamos de ler. Deus usou esses eventos todos, Deus usou esses detalhes todos, Deus usou a fraqueza e o medo de Isaque, Deus usou os artifícios, as mentiras de Isaque, Ele usou isso também, Ele usou essas coisas todas, a percepção de Abimeleque, o medo de Abimeleque. Tudo isso Deus usou para fazer com que essa ordem viesse à luz, e então a família de Isaque tivesse proteção. Esse foi o objetivo de toda essa história que nós lemos aí nos versículos 7 em diante, 7 a 11. Então eu vou dividir esse trechinho em 3 partes, para que nós possamos compreender melhor e caminhar melhor sobre a passagem. Dividindo assim em 3 partes, os irmãos saberão onde nós estamos na medida em que eu for explicando os versículos. Eu gosto de fazer assim: eu divido em 3 partes, distribuo os versículos nessas 3 partes, e então nós caminhamos versículo por versículo, entendendo o significado daquilo que está sendo dito. A primeira parte desse trecho é uma parte que abrange o versículo 7 apenas. E essa parte fala de uma fraqueza evidente. É uma fraqueza evidente. O versículo 7 mostra uma fraqueza evidente. É a fraqueza evidente de Isaque. Isaque mostra uma fraqueza. E é importante observar isso. Isso não passa despercebido aqui. É importante observar essa fraqueza tão evidente de Isaque aqui. Veremos as implicações disso depois. A segunda divisão desse texto está nos versículos 8 a 10. Nos versículos 8 a 10, nós encontramos uma repreensão correta. Nós vemos Abimeleque repreendendo Isaque. Isaque é o patriarca, é o ancestral do Messias. Mas quem o repreende é um pagão. Não é Isaque repreendendo, não é o homem ali da linhagem santa repreendendo o pagão, é o contrário. Nós vemos o pagão repreendendo Isaque e fazendo isso com sensatez, de modo correto. O que ele diz, o que Abimeleque diz nos versículos 8, 9 e 10 é certo. Ele está com a razão. Você percebe que Isaque dá ali desculpas, mas não cola. E Abimeleque fica realmente indignado com aquilo que Isaque fez, dizendo: olha, isso é errado o que você fez. Você colocou todos nós em perigo, inclusive a sua esposa. Ele diria hoje: o que você tem na cabeça? Ele diria isso para Isaque hoje. É uma repreensão correta, conforme nós veremos aí no momento em que estivermos explicando os versículos. E por último, a terceira parte dessa porção bíblica, no versículo 11, nós vemos a providência graciosa. Versículo 11. A providência graciosa. Então são essas 3 partes que compõem aí, que integram esse texto: a fraqueza evidente
versículo 7. Segundo, a repreensão correta, versículos 8 a 10. E terceiro, a providência graciosa, versículo 11. Então temos aí um esbocinho, facinho dos irmãos seguirem. E nós vamos então olhar para esses versículos com essas divisões e vamos então aprender o que eles têm a nos ensinar. Venham então comigo e juntos comigo vamos passear sobre esse texto, que é um texto tão importante para a história da redenção. É um texto tão importante para a história da salvação. Como a salvação chegou até nós. Como Deus agiu de tal modo que um dia o Messias viesse ao mundo. Como Deus agiu de tal maneira que um dia o seu Filho pudesse se encarnar dentro dessa linhagem, dentro dessa família. E então, encarnado, uma vez encarnado, poder entregar a sua vida em resgate das pessoas, de pessoas do mundo inteiro. Como isso aconteceu? Nós estamos aprendendo como Deus escreveu essa história. Veja então o versículo 7. Vamos entender o versículo 7 que mostra a fraqueza evidente. Veja aí o que diz. Diz assim: perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, o que vocês acham, ou quais vocês acham que eram as intenções daqueles homens? Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Não precisa ser muito inteligente para perceber quais eram as intenções deles. Imagine você no seu bairro, no seu condomínio, alguns homens se aproximam e dizem: olha, essa mulher aí, ela é o que de você? O que eles têm em mente? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas intenções? É claro que se alguém se aproxima de nós homens fazendo essas perguntas, nós sabemos muito bem quais são as intenções. E Isaac podia ser um homem medroso, tímido talvez, mas não era bobo. Ele percebeu quais eram as intenções. A minha mulher chamou a atenção desses homens. Ela é uma mulher bonita. Rebeca era uma mulher bonita, o próprio texto fala isso, que ela era uma mulher bonita, e ela chamou a atenção daqueles homens, e aqueles homens se aproximaram dele, e perguntaram: quem é essa mulher? Ela é o quê? Você e ela são o quê? Vocês são parentes? Você é o quê dela? A intenção era clara, eles estavam interessados naquela moça, eles estavam interessados na esposa de Isaac. E o que Isaac faz então? É interessante, a resposta dele é uma resposta que acaba por proteger a ele, e não a ela. Vejam a fraqueza evidente dele aqui. Veja o que ele diz. O texto diz assim: disse, é minha irmã. Aqui não tem só mentira. Tem algo mais aqui também presente na intenção do autor bíblico. O autor bíblico, ele coloca essa história aqui, ele faz questão de reproduzir isso, não só para mostrar que Isaac mentiu, não só para mostrar a fraqueza de Isaac e o seu medo. É claro que o objetivo é esse também, mas um objetivo oculto presente aqui, e que nós já mencionamos em outras ocasiões, quando eu tentei falar sobre esse texto aqui em domingos anteriores, é mostrar que Isaac é um Abraãozinho. Isaac é um Abraãozinho. Por quê? Porque no capítulo 20 de Gênesis, Abraão disse a mesma coisa sobre Sara. Ele disse para Abimeleque ali, o rei dos filisteus da época dele, ele disse a mesma coisa, ele disse: Sara é minha irmã. A diferença foi que Abimeleque pegou Sara e levou para casa, levou para o seu palácio, levou para o seu castelo, e levou Sara, e Sara ficou ali com ele. Ele não chegou a tocar nela, diz o texto, mas ela ficou ali com ele. E Deus então puniu Abimeleque e a sua casa por causa disso. Então Abraão tinha feito a mesma coisa no capítulo
capítulo 20. O que o autor bíblico quer mostrar então? Olha, vejam como Isaac é realmente o herdeiro de Abraão. Vejam como Isaac é realmente o novo Abraão. Até a história que Abraão viveu, Isaac como que reviveu essa mesma história. Abraão um dia mentiu acerca da sua esposa, dizendo que ela era irmã dele. Agora Isaac faz a mesma coisa. Está o pai, está o filho. Ele é realmente o descendente de Abraão. Porque é importante mostrar nesses detalhes que Isaac é o descendente de Abraão, por causa da importância da linhagem abraâmica. A linhagem abraâmica vai desembocar no nascimento do Messias. Eles querem mostrar, o autor bíblico, ele quer mostrar, olha, Isaac realmente deu sequência à linhagem de Abraão. A linhagem de Abraão está caminhando, está tomando lugar na história, está indo em frente. O Messias um dia chegará, porque essa linhagem está indo para frente. Vejam como ele realmente é o sucessor de Abraão. Vejam como ele realmente é o novo Abraão. Até as circunstâncias que Abraão enfrentou, esse homem Isaac está enfrentando também. Mas além disso, é claro que é um objetivo presente aqui, como que nas entrelinhas do versículo 7, existe, evidentemente, a demonstração da fraqueza, da mentira de Isaac. Ele diz, é minha irmã, e aí o texto vem com uma explicaçãozinha. Ele diz o seguinte, o texto, pois temia dizer, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Eu tinha medo de falar, ela é minha esposa. Por quê? O texto explica. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem. Ele tinha medo de sofrer algum ataque. Se eu disser que ela é minha mulher, eles vão me matar para ficar com ela. Então eu vou dizer, ela é minha irmã. Porque se eu disser que ela é minha irmã, eles ainda poderão atacá-la, mas não precisarão me matar para fazer isso. Percebem o raciocínio dele? Ele não está tão preocupado com a esposa dele. Ele pensa assim, se eu disser que sou marido, para tomá-la, eles terão que me matar. Se eu disser que sou irmão, para tomá-la, eles não terão que me matar. Então eu vou dizer, ela é minha irmã. Assim, se eles forem tomá-la, eu sobrevivo. Essa era a preocupação maior dele. A preocupação com o seu bem-estar. Nós vemos aí o que é dito por Abimeleque no versículo 10, observem como ele ficou indignado com isso. Ele fala, que é isso que fizeste? Ele diz, facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher. Sabendo que ela era casada, talvez eles se segurassem nesse aspecto, dizendo, é uma mulher casada. E talvez existissem leis que protegessem mais a mulher casada, até para proteger a honra do homem, numa sociedade em que a mulher tinha valor secundário. Então talvez a mulher casada tivesse uma proteção maior, não porque ela tivesse um valor maior, mas para proteger a honra do homem. Então, ao dizer que ela era solteira, Isaac tirou essa proteção dela. Então Abimeleque ficou indignado, dizendo, facilmente algum do povo, pensando que ela era solteira, não levando em consideração que ela já pertencia a um homem, que ela já era casada, facilmente alguém teria abusado de tua mulher. Você expôs a sua mulher. Você tirou dela a proteção que a posição de casada ainda colocava sobre ela. A posição de casada era um fator de proteção. E você tirou isso. E a deixou à mercê de outros homens.
que poderiam arrebatá-la, estuprá-la, tomá-la, achando que ela era solteira. Claro que é errado do mesmo jeito. Mas na cabeça daqueles homens, a mulher casada talvez fosse uma presa mais difícil de ser considerada. Mas a mulher solteira não. E Abimeleque percebeu isso. Olha, você tornou mais fácil, mais vulnerável a sua mulher. Ele admoesta Isaac nesse aspecto, mostrando a fraqueza dele. Você se preocupou tanto com você se preocupou tanto com a sua proteção e tirou a proteção dela. Você percebe no versículo 9 que era realmente isso, que Abimeleque tinha razão a acusar Isaac dessa forma. Veja o versículo 9. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste a minha mulher? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. É a preocupação exclusiva com ele mesmo. Para que eu não morra por causa dela. O versículo 7 termina dizendo: dizia ele consigo, os homens do lugar, para que os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Aqui no texto hebraico, essa expressão por amor de Rebeca não existe. Não existe a expressão por amor. Não existe no texto original. Ninguém comete crimes visando uma mulher por amor. Isso não existe. As pessoas cometem crime visando essas coisas, visando interesses em uma mulher, cometem crimes movidos por sentimentos animalescos, por impulsos animais, não por amor a ninguém. O amor não produz isso. O amor não produz crimes desse tipo. Nós vemos aí, o rapaz matou por amor, o ex-namorado matou por amor. Isso não existe. O próprio texto aqui não tem essa expressão por amor. O medo de Isaac é: os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, porque era formosa de aparência. Bem, nós vemos aqui o versículo 7, então, essa fraqueza. O autor bíblico destaca essa fraqueza. E por que isso é importante para nós? Porque é importante olhar para o texto bíblico e ver isso. Ver um homem importante na história da redenção, ver um personagem crucial, central no desenvolvimento da história da salvação da humanidade. Porque é importante perceber que o autor bíblico não coloca esse homem como um grande super-herói. Por quê? Porque a Bíblia quer mostrar para nós que não existem super-heróis. Mesmo o autor bíblico, mostrando a importância de Abraão, mostrando a importância de Isaac, mostrando a importância de Jacó e de todos os patriarcas, o autor bíblico nunca apresenta os personagens bíblicos como homens perfeitos, como grandes super-heróis. Nunca. O autor bíblico sempre apresenta os homens de Deus, os homens que Deus usou, como pessoas normais. Nós não temos pessoas, no cristianismo autêntico, nós não temos pessoas canonizadas. Nós não canonizamos ninguém. Nós somos diferentes dos romanistas, dos papistas, que são pessoas que canonizam certos personagens e colocam aqueles personagens como personagens perfeitos, como pessoas que nunca fizeram nada de errado, como pessoas que eram exemplos maravilhosos de virtude absoluta. Nós não cremos nessas coisas. A teologia cristã, ela é realista. A teologia cristã, ela é verossímil. Ela mostra os homens pecadores que Deus usou como homens pecadores normais. Não existem homens canonizados. Não existem homens que nós olhamos e dizemos: que perfeição de virtude, que maravilha de virtude. Não, mesmo os grandes homens de Deus eram pessoas comuns, eram pessoas normais. É interessante, nós vemos dentro do romanismo como existe a criação desses personagens santos, desses personagens que nunca fazem nada de errado. Tudo que eles realizam é algo sacrossanto, é algo imaculado, é algo virtuoso. E nós percebemos, quando olhamos para a história, que nada disso era verdade. Eram pessoas como nós. Eu e a Simone, no nosso aniversário
de casamento, quando nós completamos bodas de prata, nós fomos para a Itália. E nós fomos a uma cidade chamada Assis. Eu queria mostrar para a Simone uma cidade com traços medievais, então eu levei a Simone nessa cidade. É uma cidade muito pequena, na Úmbria, na Itália. É a cidade de São Francisco, o patrono da Itália. São Francisco de Assis, aquele que pregava para pombinhos, para lobos e para animais em geral aí, né? São Francisco de Assis. Os irmãos devem saber, conhecendo a história de Francisco, os irmãos devem saber que Francisco ele teve também ao lado dele uma santa chamada Santa Clara. Santa Clara. E Santa Clara é a matrona das Clarissas. Então ela é muito venerada e muito admirada e muito respeitada dentro do contexto romanista, em especial nessa cidade, a cidade de Assis. A cidade de Assis é uma cidade de peregrinação, é uma cidade em que os peregrinos vão para visitar o túmulo de São Francisco, na basílica dele, uma basílica muito simples, mas está lá o corpo de São Francisco, e também outros lugares que fizeram parte aí da história de Francisco de Assis, que é uma história bonita, há que se reconhecer. A história de Francisco é uma história muito bonita, eu admiro muito esse personagem da história da igreja, que é Francisco de Assis. Mas há uma história sobre Santa Clara que é interessante. Ela quis ir para uma igrejinha que Francisco tinha construído, chamada Porciúncula. Essa igrejinha está lá ainda hoje, próximo de Assis. Assis fica num monte, fica edificada sobre uma colina, chega a ser um monte mesmo, né? É alto. E a Porciúncula fica na parte de baixo, uma distância considerável da cidade. Dá para ir até a pé, mas é uma boa caminhada. A Porciúncula hoje, essa pequena igrejinha, ela está dentro de uma catedral maior. Construíram uma catedral com a igrejinha Porciúncula dentro. A Porciúncula foi construída pelo próprio Francisco de Assis. Ele mesmo construiu aquela igrejinha lá. Então está lá a Porciúncula até hoje. E a história conta que a Santa Clara, ela foi até lá, querendo trabalhar com leprosos, e disse: não vou sair daqui, vou ficar aqui. Vou ficar aqui, não vou sair daqui. E a história conta que os seus familiares foram até lá e pegaram a Santa Clara e quiseram levá-la embora à força. Mas quando pegaram Santa Clara, não conseguiram levantá-la. Milagrosamente. Não conseguiram levantar a Santa Clara. E pegaram lá seus irmãos, seus pais, outros parentes e tudo mais, tentando levantar a mulher, e ninguém conseguia levantar a mulher. Então não deu para levar ela embora. Então ela ficou lá. Ok. Milagre, grande milagre. Até que, visitando as igrejas de Assis, eu e a Simone vimos o tamanho do vestido de Santa Clara. Irmãos, a mulher era um monstro. Ela devia pesar uns 500 quilos. Era um negócio. Eu falei: Simone, o vestido da mulher era isso aqui, ó. De ombro, ela devia ter uns 1,5 metro de ombro. Eu falei: meu Deus, mas nem 5 homens carregam uma mulher dessa. Era gigante, imensa, enorme. Aquele baita vestidão. A Simone disse: não, deve ser a moda da época. Vamos dar uma olhada em São Francisco. São Francisco, a roupinha dele pequenininha. Ali. Mas Santa Clara, irmãos, um cavalo. Imenso, enorme. Mas o que acontece? Certamente, era uma mulher forte, grande. Um mulherão, imenso. Há mulheres assim, né, que são fortes, né? Grandonas, grandalhonas. Ela era assim. Então, certamente, tiveram dificuldade de carregar a mulher. Só que aconteceu? Toda a superstição romanista já cerca a cena, já reveste a cena de um caráter milagroso. Na verdade, eles não conseguiram carregar a mulher. Na verdade, não tiveram forças para arrastar a mulher. Essa é a grande verdade. Mas revestem a mulher, a história daquela auréola, daquela aura milagrosa. E aí essas visões bobas acabam fazendo com que a própria teologia, a própria crença, a própria igreja em si acabe caindo no ridículo. A Bíblia nos protege disso.
A Bíblia mostra, olha, não existem personagens sacrossantos, não existem personagens que são modelos grandiosos aí de virtude, sem pecado, sem falhas, nada disso. Nós não temos que canonizar pessoas e ter essas pessoas como aí exemplos maiores de virtude, conforme nós vemos na Bíblia. Na palavra de Deus, os personagens, mesmo os mais especiais, são pessoas sujeitas a fraquezas, são pessoas falhas, são pessoas como eu e você. Veja que interessante, veja o que o apóstolo Tiago diz, ou Tiago, não o apóstolo Tiago, mas Tiago diz no capítulo 5 da sua carta. Veja que lição importante para nós. Nós, os crentes, temos que acolher essas coisas, aprender essas coisas. Vejam que curioso isso. Nós não temos santos, nós não temos personagens canonizados, não. A palavra de Deus nos livra dessas visões supersticiosas, dessas visões bobas, dessas visões enganosas. Veja o que Tiago diz, vejam o que ele fala no capítulo 5, versículo 16. Ele fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, ele diz, e orai uns pelos outros. Aqui então ele introduz um conselho novo: orai uns pelos outros para serdes curados. Nós temos que fazer isso, temos que orar uns pelos outros. O Senhor responde às nossas orações e Ele cura as pessoas por causa das nossas orações. Nós sabemos disso. Na história de nossa igreja temos visto isso. Nós nos reunimos nas quartas-feiras e oramos pelos enfermos, e Deus tem respondido nossas orações. Nós não fazemos nenhum alarde acerca disso, não colocamos na internet os milagres que Deus realiza em nossa igreja, nada disso, não colocamos isso em público para dizer que a nossa igreja é mais especial que as outras e que temos mais poder do que os outros, nada disso. Nós nos reunimos aqui nas quartas-feiras, aliás, na próxima quarta-feira já estaremos reunidos de novo, quarta-feira agora, nessa próxima quarta-feira estaremos aqui presencialmente para os nossos cultos de oração e estudo bíblico, estaremos juntos de novo, vamos retomar os cultos de quarta-feira agora, na próxima quarta-feira agora, que dia que é? Dia 21? Dia 20 estaremos aqui às 7h30 para os nossos cultos de oração, e nós oramos pelos enfermos, e Deus muitas vezes, é impressionante, Deus muitas vezes, Ele atende de modo espetacular, Ele responde a súplica, e Ele cura as pessoas. E na semana seguinte, ou nas semanas seguintes, a pessoa que trouxe o pedido compartilha conosco e diz: olha, a igreja orou e essa pessoa foi curada, está bem, já está em casa. Às vezes pessoas que estão lá na UTI 1 mês, 2 meses, e nós começamos a orar, e o Senhor livra a pessoa, e cura a pessoa, e reverte o quadro. Então nós concordamos, é claro, plenamente com Tiago aqui. Deus supre, Deus responde às orações, e Deus realiza uma obra maravilhosa nesse campo aí da saúde. E ele prossegue dizendo: muito pode por sua eficácia a súplica do justo, ele diz aqui. Ou seja, o homem justo, o homem temente a Deus, a sua oração é ouvida. E notem então o que ele diz agora. Vejam que interessante como ele nos iguala a um dos personagens mais brilhantes do Antigo Testamento. Ele diz assim: Elias era homem semelhante a nós. O quê? O quê? Isso mesmo. Foi o que você acabou de ler. Elias era homem semelhante a nós. Elias? Elias, o homem que subiu aos céus num redemoinho, ali separado de Eliseu por um carro de fogo, o grande profeta de Israel, que foi comparado a carros de Israel e seus cavaleiros. Esse homem, sim, Elias era homem semelhante a nós. Eu gostei disso. Vocês gostaram? Faz bem para o nosso ego, né? O nosso valor pessoal, né? E a Bíblia nos coloca no nosso devido lugar. É maravilhoso isso aqui. Tiago não está enchendo a bola de ninguém. Quem lê Tiago sabe que esse não é o jogo dele. O Tiago não está interessado em dizer palavrinhas que agradam seus ouvintes. A carta de Tiago é uma carta severa em muitos pontos. Mas ele diz isso: Elias era homem semelhante a nós. Ele explica como? Sujeito aos mesmos sentimentos.
sentimentos. Ele não era um santo passível de ser canonizado. Não existe um santo Elias, não. Ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas fraquezas, às mesmas dificuldades que eu e você. Foi um dos maiores profetas de Israel, uma figura extraordinária que marcou aqueles dias ali do rei Acabe, o perturbador de Israel, como Acabe o chamou, o perturbador de Israel, aquele que causou um impacto tremendo naquela nação. Ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O que aconteceu? O texto diz: e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Já imaginaram? Um homem como você orou: Senhor, feche os céus para que não chova. E não choveu. 3 anos e 6 meses sem chover, por causa da oração de um homem como nós. O poder não estava nele, era em Deus. Era um justo orando. E não choveu por 3 anos e meio. Gente, isso é uma desgraça. É um juízo terrível sobre Israel. 3 anos e meio sem chover. Se nós ficarmos aqui no Brasil por 6 meses sem chover, 8 meses sem chover, meu Deus, é um caos completo. Os irmãos sabem, já enfrentamos isso. É um caos completo. Agora imaginem aqui, 3 anos e meio sem chuva. E o texto prossegue: e orou de novo. Ufa! Amém, ore mais, ore depressa. E orou de novo, e o céu deu chuva. O texto que conta essa história, os irmãos quiserem ler depois, 1 Reis 17 e 18. Leiam essa história, 1º livro dos Reis 17 e 18. O texto fala: ele orou de novo. A Bíblia fala que o moço auxiliar dele viu uma nuvem pequena no céu, do tamanho da palma da mão. E ele disse ao moço: corre, porque vai haver uma grande tempestade. E de repente o céu se escureceu, e veio uma chuva copiosa, imensa, sobre Israel. O texto diz aqui: orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Um homem como nós. Por que é importante observar isso na Bíblia? Essa realidade, os homens de Deus sendo pessoas reais, como nós, e Deus usando-os de maneira maravilhosa. Deus usa um Isaac medroso, tão medroso que chega a mentir expondo sua esposa. Que homem é esse que faz isso? Nós podemos entender um homem que mente para defender a esposa, mas estamos diante de um patriarca, de um homem que mente expondo a esposa para se defender. Que herói é esse? Nós estamos diante de um Elias aqui, que era um homem como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, às mesmas motivações, aos mesmos movimentos do coração. E ele ora, e o céu se fecha, e ora de novo, e desaba uma grande tempestade sobre Israel. E quando a Bíblia mostra essas coisas, essa Bíblia mostra essas coisas para nos encorajar, para nos corrigir e nos estimular. Por quê? Porque nós vivemos épocas de crise terrível, e nós aprendemos com textos como esse que nós não precisamos de um grande herói. Nós pensamos, não é? Precisávamos de um grande homem de Deus no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, na presidência da República, na presidência dos Estados Unidos, um grande homem de Deus. Irmãos, não. Precisamos de um grande general, um crente corajoso que se levante. Não, não precisamos. Não precisamos de nada disso. Nós precisamos apenas pessoas comuns como nós, pessoas com medo como nós, pessoas falhas como nós.
Nós precisamos apenas dizer: Senhor, faz parar de chover um pouco, para que essa nação experimente o seu poder e tenha medo do Senhor. Fecha os céus para punir os maus. Senhor, abra os céus e abençoe essa nação, para que essa nação se alegre com a sua bênção e reconheça que só o Senhor é Deus. Precisamos de homens normais. Não precisamos de um grande general, de um super crente, de um grande homem. Não. Precisamos de um Isaac medroso. Precisamos de um Elias com os mesmos sentimentos que nós temos. Mas homens que Deus usou na sua pequenez. É disso que precisamos. Estamos em época de crise. O diabo tem enganado as nações de uma forma assustadora. O diabo tem ensinado coisas para as pessoas e levantado mentiras que nos deixam aterrados. Nesses dias eu comprei um suco de pêssego, e estava escrito na embalagem do suco, não quero a frase. A frase dizia alguma coisa assim: um suco que faz bem para todes. Como é que é? Um suco que faz bem para todes. O que significa? Aquele suco de pêssego. Um suco de pêssego, uma embalagem de suco de pêssego, ensinando que não existem distinções sexuais, que não existe homem nem mulher, que não existe masculino e feminino, usando essa linguagem nova, que não é linguagem coisa nenhuma, grande estupidez, não, usando esse tipo de linguagem para dizer: olha, não existe masculino e feminino, não existe isso. Essa distinção que Deus criou é mentira, isso não existe. Não existe todos e todas, masculino e feminino, existe todes. Que bobagem é essa? Mas nós percebemos o mundo sendo doutrinado pelo diabo, que usa grandes potências, grandes empresas, governos poderosos para impingir na mente do povo mentiras horrendas. O que isso faz com as crianças? O que isso fará com as futuras gerações? O que uma criança que lê aquela embalagem aprende? E como isso vai impactar a sua história, o seu futuro, a sua família amanhã? Só Deus sabe. A grande desgraça que é ter colocado aquela frase no suco de pêssego. Mas o diabo, ele não poupa esforços para ensinar essas mentiras o tempo todo. O tempo todo. Vivemos num mundo assim. Crises terríveis, o diabo enganando as nações das mais variadas formas, e nós olhamos para isso e dizemos: Senhor, levanta um exército, Senhor, levanta um grande evangelista mundial. Eu não preciso de um grande exército, nem de um grande evangelista mundial. Eu preciso de um Isaac medroso. Eu preciso de um Elias sujeito às mesmas fraquezas. Homens meus, que são meus, que se colocam de joelhos diante de mim e clamam, reconhecendo a sua pequenez, dizendo: Senhor, ajuda-nos. Senhor, levante-se e atua. Senhor, levante-se e feche os céus. Senhor, levante-se e abra os céus. Ouve o nosso clamor. Nós somos pequenos. Não somos homens perfeitos. Somos como Isaac, que o Senhor usou para trazer o Messias ao mundo. Um homem com medo. Somos como Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Nós somos assim, não somos grandes heróis. Queremos, no entanto, que o Senhor nos use e ouça a nossa súplica. E faça com que todas essas crises horríveis, esse cenário assustador, seja neutralizado pela nossa súplica, pela nossa influência, pela nossa humilde influência nesse mundo perdido. E o Senhor pode nos usar sim, e mudar a história, e mudar esse quadro. É interessante, eu vejo às vezes esses filmes que as pessoas me mandam. As pessoas me mandam muitos filminhos pela internet, né? Para eu ver, para dar o meu parecer, né? As pessoas gostam de me provocar, né? É impressionante, eu sei.
Então mandam para mim. É terrível. E eles sabem que eu não consigo. Eu tenho um problema sério. Eu não consigo. Eu falo, não vou responder. Mas começo a tremer, não durmo a noite. Eu falo, não, tem que responder isso aqui. Aí eu vou lá e respondo. Nem sempre a culpa é minha, né? A tentação é mais forte do que eu. Então, e mandam para mim revelações, né? Revelações de pessoas por aí, nessas igrejas que a gente vê por aí afora. E é curioso notar como as revelações sempre são iguais, né? Em vários casos. E geralmente as revelações são assim: o Senhor está levantando um grande exército. O Senhor está movendo homens no mundo todo, está levantando um grande povo para realizar uma grande obra. E aí o povo então começa a se empolgar com essa profecia falsa e começam a pular e gritar e berrar e dançar e rolar e vira. Aí a igreja vira aquele caos, aquele hospício completo. Aí sempre assim. Sempre a profecia é essa: o Senhor está levantando um grande exército, o Senhor está levantando um grande povo, o Senhor está levantando homens, o Senhor está ungindo o seu povo. É tudo lorota. Tudo lorota. Esse meio aí é cheio, sabe do quê? De mentira, de promiscuidade, de safadeza. É isso que tem nesse meio aí. É só isso. Eu sei, conheço. É isso que tem aí. E na verdade, nem isso é necessário. Deus não tem que levantar exército nenhum. Deus pode usar os homens nas suas fraquezas para realizar a sua obra, para realizar o seu trabalho, para mudar este mundo. Deus fez isso usando Isaac na sua pequenez. Deus fez isso usando Elias, um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Vamos caminhar mais um pouquinho. Nós vemos aqui então essa fraqueza evidente. Vamos caminhar mais um pouquinho. E vamos ver aí o segundo item, que mostra uma repreensão correta. Agora vemos a repreensão correta. Vamos olhar então esse trechinho agora. O que esse texto aqui mostra? Vejam aí, diz assim o texto, aí no versículo 8, fala assim: ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, não diz quanto tempo, ele permaneceu ali, mas foi um período longo. Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então o que nós temos aqui? Primeiro, uma lição importante: a mentira tem a perna curta. É igual o Celso. Então a mentira tem... Celso, você está aí? Eu não tinha visto você aí. Você está de máscara, eu não reconheci você. Senão jamais faria essa brincadeira. Mas notem, o fato é que a mentira tem a perna curta. Ela, ainda que ela possa se protrair, né, permanecer aí por longos anos, um dia ela aparece. Isso é muito importante saber. A Bíblia fala acerca disso. A Bíblia mostra que o estilo de vida mentiroso, um dia, ele é revelado. Se os irmãos olharem, por exemplo, o texto de Lucas, o Senhor Jesus disse isso. É algo que deve nos deixar atentos. Veja o que diz Lucas. Lucas no capítulo 12. Veja o que diz. Lucas 12. Veja aí os versículos 1 e 2. Olha só como esses versículos, essas palavras do Senhor Jesus são fortes e devem incutir temor em nós. Veja com atenção. Lucas 12. Preste atenção, veja o que diz. Fala assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aí vem a sequência, ele mostra por que devemos ter cuidado com a hipocrisia, o tentar passar uma imagem falsa acerca de nós. Veja o que ele diz: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Aqui o Senhor Jesus diz que um dia
Não sabemos se ele tem em mente aqui o dia escatológico, o dia final. Não sabemos se ele tem em mente aqui a experiência comum da vida, mas o que ele diz é que de uma forma ou de outra, ou se é no dia escatológico ou na experiência comum da vida, não existe nada que seja encoberto que não venha a ser revelado. Cuidado com a hipocrisia. Cuidado com o uso da máscara, não dessa que vocês estão agora, mas da máscara da hipocrisia, do tentar passar uma imagem falsa sobre você, porque o Senhor Jesus ensina aqui que cedo ou tarde essa máscara será tirada. Se você vive uma vida dupla, isso virá à luz um dia. E o apóstolo Paulo realça isso em 1 Timóteo. Veja o que ele diz em 1 Timóteo 5, versículo 24, ele dá um alerta aqui para os líderes, para os pastores. Ele diz assim, veja com atenção no capítulo 5, veja aí o que diz o versículo 22 a princípio. É um perigo aqui, 1 Timóteo 5, 22. Veja o que ele diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. O que ele está dizendo? Olha, não coloque ninguém no ministério pastoral, não invista ninguém no ministério pastoral de forma precipitada. Não faça isso. E ele prossegue: não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Ou seja, você pode saber que algum homem vive no pecado e colocá-lo no ministério. Já viram isso em algum lugar? A pessoa tem a vida torta, a vida suja, e eu vou lá, como é meu amiguinho, eu vou lá e imponho as mãos sobre ele e invisto essa pessoa no ministério. Onde estamos com a cabeça? Como isso pode? Isso é comum no meio evangélico. Isso é comum nas diversas igrejas ditas cristãs. Eu me torno o que então quando eu faço isso? O texto aqui mostra que eu me torno cúmplice de pecados de outrem. Eu imponho as mãos sobre pessoas que eu sei que têm a vida suja. E ao fazer isso, ao impor as mãos e investir no ministério, pessoas que eu sei que têm a vida suja, eu me torno cúmplice dos pecados delas. Eu sou coparticipante dos pecados delas. Isso é muito sério. Isso não pode acontecer. É por isso que os pastores aqui da igreja, todos eles, antes de serem investidos na função pastoral, além também dos diáconos, todos eles, antes de serem investidos na função diaconal, eles tiveram que passar por um longo período de observação, para que os conhecêssemos bem, para que soubéssemos como eles vivem, como eles são, na sua família, nos seus negócios, no seu dia a dia, se são homens íntegros ou não. E se não fossem homens íntegros, não interessa o nível de amizade que porventura tenhamos. Se alguém impõe as mãos sobre eles e os investe no ministério pastoral, diaconal, essa pessoa se torna cúmplice dos pecados desses homens. E ele prossegue, ele fala algo mais, no versículo 23, que é algo mais pessoal, ele fala para evitar beber somente água, mas misturar um pouco de vinho, é um parênteses que ele faz aqui, e aí ele prossegue no versículo 24, ele fala: cuidado dobrado. Por quê? Porque os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Por isso, não imponha precipitadamente as mãos sobre ninguém. Espere um pouco. Espere um pouco. Alguns pecados você vê logo de cara. Outros pecados demoram mais para aparecer, mas aparecem. Aparece. Espere. Espere, porque aparecem. Não imponha as mãos sobre a pessoa de modo precipitado. Por quê? Porque existe essa realidade na experiência eclesiástica. Alguns pecados aparecem rápido, outros demoram mais. Então espere antes de impor as mãos sobre alguém. É curioso, nos nossos dias, se alguém chega numa igreja e tem um carro melhor, já é colocado no ministério pastoral. Ele chega no domingo, no outro domingo já está sendo investido na função pastoral. É líder da igreja. Na semana seguinte, esse texto condena isso. Ele fala: não faça isso. Por quê? Porque alguns pecados você vê logo de cara. Outros pecados aparecem só depois. Então seja cauteloso, Timóteo, e não imponha sobre ninguém as mãos de modo precipitado. E isso
deve nos ensinar que se nós temos uma vida dupla, ela cedo ou tarde virá à luz. Isaac mentiu. Isaac quis mostrar uma outra realidade. Ela é minha irmã. E quis passar essa imagem. Mas isso durou por um bom tempo. Mas um dia, essa história veio à luz. E é assim sempre. Sempre. Nós temos que aprender na palavra de Deus. Que se nós temos uma vida dupla, um dia, isso virá à luz. Temos que ter temor. Temor e tremor. E dizer, Senhor, me ajuda a me livrar da parte escondida da minha vida. Para que eu seja alguém transparente, livre da hipocrisia, um homem autêntico e verdadeiro. Para que eu não seja envergonhado amanhã. Eu, há alguns anos atrás, irmãos, como é horrível isso. Há alguns anos atrás eu soube da história de um moço que foi meu amigo de ministério. Ele a princípio foi meu aluno, se eu não me engano, em 1988. Olha quanto tempo. Muitos de vocês nem tinham nascido ainda nessa época. Ele foi meu aluno nesse ano, se não me falha a memória. Um bom aluno, dedicado, sério. Ele conheceu uma moça no seminário, dedicada, séria. E ambos se casaram. E tão bom aluno que ele era, e tão exemplar, ele foi chamado pela organização para exercer um ministério ali. E exerceu o ministério ali ao longo de mais ou menos 20 anos ou mais. Eu sei porque eu fiquei ligado a essa organização. Por cerca de 25 anos eu fiquei ligado a essa organização. E esse homem então, esse moço então, foi um grande professor ali. Ensinando jovens, treinando novos convertidos, trabalhando em acampamentos, em evangelismo, em educação cristã, dando aulas, preparando pastores. Um exemplo. Um homem que eu traria aqui para pregar a qualquer tempo, sem problema nenhum. Com seus filhos ali crescendo, hoje todos homens, moços. Com sua esposa exemplar ali também, uma mulher de Deus. E o que aconteceu? Algum tempo atrás, pouco tempo atrás, nós descobrimos que ele foi acometido de uma terrível angústia. Assim a história chegou a mim. Eu sei que essas histórias chegam para a gente às vezes de modo um pouco distorcido, com informações adicionais, eu sei, mas estou contando para vocês como a história chegou para mim. Eu tinha uma certa aproximação dessa família, mas com o passar dos anos nós perdemos praticamente o contato, ainda que vivêssemos mais ou menos dentro da mesma esfera ali, próximos eventualmente, mas eu perdi o contato mais próximo deles. Mas eu soube que ele foi acometido de uma terrível tristeza e depressão, uma grande tristeza e depressão. O que está acontecendo? Você tem tudo. Era um homem bem situado financeiramente, muito bem situado, dono de uma empresa, e caminhava tudo muito bem, família linda, esposa, filhos. O que está acontecendo com você? E ele muito deprimido, arrasado, triste, angustiado. O que está acontecendo com você? E então começaram a pressioná-lo, perguntando o que você tem, o que você tem. E ele então, aí veio a confissão. Ele disse, olha, a minha vida é uma mentira. Eu sou amigo de prostitutas. Eu visito prostíbulos. Essa é a minha vida verdadeira. É assim que eu sou. Eu não sou fiel à minha esposa, nem à minha família, nem aos meus irmãos, nem à organização em que eu trabalho, nem a Cristo, nem a Deus, nem a nada. Nem a minha fé. Eu sou um amigo de prostitutas. Eu saio com prostitutas. Essa é a minha vida. E eu não suporto mais esconder isso. Esse pecado tem me torturado terrivelmente ao longo dos anos. E está me matando. Está me matando. Eu não suporto mais viver uma vida dupla. Eu tenho que colocar isso para fora. E é isso que eu sou. É isso que eu faço. Irmãos, foi um meteoro que caiu sobre nós, quando soubemos disso. Como poderíamos imaginar algo assim? Nós muitas vezes percebemos quando alguém é hipócrita. Dá para perceber quando a pessoa coloca uma capa artificial.
Geralmente quando alguém chega para mim, pastor amado, é uma bênção conhecer, varão, vaso, eu sei que é um safado, está na cara, está na cara, está escrito na testa. Essa pessoa não é assim, ninguém é assim, ninguém é desse jeito, ninguém fala assim, ninguém anda assim, ninguém é desse jeito. Então você percebe a hipocrisia logo de cara, quando vem com esse tipo de postura, esse tipo de atitude. Você percebe, esse é um malandrão. Por esse eu não ponho a mão no fogo jamais, porque eu sei que é um mentiroso, é alguém que está fingindo, querendo passar uma imagem falsa para mim. Agora esse moço não. Esse moço era um homem normal, conosco ali, orando conosco, cantando conosco, estudando a Bíblia conosco, compartilhando conosco normalmente, sem querer passar imagem nenhuma. Mas ele tinha uma vida escondida, horrível. E esse segredo foi torturando ele por dentro, foi destruindo aquele homem por dentro. Chegou um momento que ele não pôde mais suportar, ele colocou isso para fora. O problema é que ele não se arrependeu, abandonou a família e foi embora. E a família destruída e a vida dele destruída também. É terrível isso. Mas nós aprendemos numa ilustração como essa, triste como essa grande verdade. Os pecados de alguns homens aparecem de pronto, os de outros demoram um pouco mais. Nós vemos aqui nessa história que a mentira de Isaac durou um tempo, foi um longo tempo, mas logo tudo foi descoberto. Tudo veio à luz. E isso, quando a Bíblia mostra coisas assim, ainda que isso seja como que incidental aqui no texto, ainda que o objetivo do texto não seja destacar essa verdade, isso deve nos ensinar. Devemos saber, Senhor, ajuda-me. Eu tenho meus segredos, meu Deus. Eu tenho meus segredos. E eu sei que essas coisas não honram o Senhor. E o pior, olhando para a sua palavra, para textos como esse que o pastor mencionou agora, de Lucas 12, de 1 Timóteo, de Gênesis 26, eu aprendo que o Senhor, por amor de nós, por amor da pureza e por amor da verdade, muitas vezes traz isso à luz. Ó Deus, que vergonha, que prejuízo para a sua causa, que tristeza para a sua igreja. Meu Deus, livra-me disso. Não permita que eu seja vítima disso. Livra-me da hipocrisia. Faça com que eu escute a voz do Senhor que diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E me ajuda a ser um homem autêntico, verdadeiro, mesmo que isso seja perigoso. Mesmo que isso me coloque diante de situações difíceis, delicadas, mas me ajuda a ser um homem autêntico, verdadeiro, transparente, livre da hipocrisia. Tira de mim os segredos feios. Tira da minha vida os segredos feios, as coisas vergonhosas que se ocultam, as coisas que estão no quarto escuro da minha vida. Faça com que esse quarto seja destruído. E faça com que eu seja um homem autêntico diante do Senhor e diante dos meus irmãos e diante dos homens. Me ajuda nisso. Tira da minha vida tudo aquilo que é segredo feio e que te desagrada, porque olhando para a sua palavra eu sei que eu corro o risco de ser envergonhado e trazer tristeza para o seu povo e desonra para o seu nome. Isso pode acontecer, e a palavra de Deus em textos como esse vai apontando para essas direções. Temos que ter o temor do Senhor. A palavra de Deus coloca essas coisas diante de nós para nos admoestar, para nos ensinar, para nos alertar. Vejam esse homem, ele mentiu, mas a sua mentira não prosperou, logo ela foi descoberta. E num caso como esse, ainda que não seja o objetivo central da passagem, num caso como esse nós aprendemos, temos que ser atenciosos em relação a isso. A mentira um dia vem à luz, e nós somos envergonhados, ficamos perplexos, como Isaac ficou, envergonhados como Isaac ficou, e nos tornamos repreensíveis como aconteceu com Isaac. Irmãos,
o texto prossegue dizendo que Isaac acariciava Rebeca. Aqui é um lado bom de Isaac, mas não dá tempo de explicar agora, né? Não dá tempo, já são 7h30, então não dá para terminar aqui o nosso texto. Na semana que vem nós vamos estudar as outras duas partes do nosso sermão. Aqui, e eu vou continuar explicando isso, acariciando Rebeca. O que ele estava fazendo? Ele acariciava Rebeca. A palavra significa brincar. Ele brincava com Rebeca. Não é que ele brincava, vou contar uma piada para você, não é isso. Aqui quando fala de brincar, é brincar com uma conotação sexual. Então ele se divertia com ela, talvez abraçando, beijando a sua esposa, né? E isso o texto mostra como algo normal. E nós vamos falar sobre isso na semana que vem, abrindo um detalhezinho, mostrando aqui o dever dos maridos de serem assim, né? O marido não deve expor a esposa ao perigo. Esse exemplo, não sigam esse exemplo. A gente vê maridos que, quando o cachorro vem morder, eles correm e deixam a mulher sozinha. Não pode. Se vai para morder alguém, que morda ela, eu não. Sai correndo e deixa a mulher lá, né? E os cães mordem a mulher, não pode. Você tem que entrar na frente do cachorro, né? E deixa o cachorro te morder, não a ela, né? Então esse exemplo de Isaac não vai ficar. Mas o exemplo que vem a seguir é interessante. Ele acariciava sua esposa, ele brincava com ela. E isso chamou a atenção de Abimeleque. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso na semana que vem. Vamos ver o modo como o marido deve tratar a sua esposa, isso deve existir, esse carinho deve existir. Os maridos devem agir assim, devem ser carinhosos com suas esposas, independentemente da idade. Alguns pensam, com o passar do tempo não tem mais carinho. Tem que ter carinho, com 95 anos tem que ter carinho. Tem que ter carinho, não pode. Meu pai contava a história em que ele dizia assim: olha, quer ver o vovô imitar uma locomotiva? Quero. Sabia que o vovô imita uma locomotiva? Como? Vou mostrar o vovô como ele imita uma locomotiva. Meu pai contava essa história para mim. E aí ele dizia o seguinte: chegava perto do vovô e falava assim: vovô, faz quanto tempo que você não dá um beijo na vovó? Aí o vovô fazia assim, pi, limitava uma locomotiva. Pi, faz tantos anos que eu não dou um beijo na vovó. Isso, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós aprendemos que não pode ser assim. Os maridos devem ser carinhosos com suas esposas. E nós vamos ver isso, seguindo o exemplo de Isaac aqui, e dar sequência ao nosso texto, dar sequência ao nosso estudo, vendo os outros pontos, que falam aí sobre a repreensão correta, que é o que temos visto agora aqui. Daqui a pouco vai entrar Abimeleque falando com Isaac, e depois nós veremos a providência graciosa, Deus usando tudo isso para fazer com que a linhagem prometida tivesse sequência e o Messias um dia viesse ao mundo. Vamos orar ao nosso Deus, encerrando esse nosso tempo, pedindo a Ele que nos ajude, pedindo a Ele que nos dê consciência dessas coisas, pedindo a Ele que nos mostre essa realidade do fato de sermos pequenos, mas de Deus usar homens falhos, homens pequenos, pedindo a Deus que nos ajude a compreender o fato de que os pecados, eles vêm à luz um dia, e eles podem nos envergonhar e trazer vergonha sobre o povo de Deus. Que o Senhor impinja essas verdades em nosso coração, para que nós vivamos vidas retas, de temor, de tremor diante dEle. Vamos orar suplicando essas coisas ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai Celeste, nós agradecemos ao Senhor por esses versículos que temos estudado. Agradecemos porque a sua palavra mostra que os grandes homens que o Senhor usou no passado foram pessoas como nós, sujeitas a fraquezas, sujeitas a falhas, que cometeram erros, que eram marcadas por medo, por incerteza, por fraquezas as mais diversas. E nós nos identificamos com essas pessoas
e suplicamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. E também use da sua graça sobre nós, fazendo com que, assim como o Senhor usou aquelas pessoas, um Isaac medroso, um Elias reclamão, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós também nesses tempos difíceis, e nos use também, ouvindo as nossas orações, ouvindo os nossos clamores, para trazer sobre este mundo alguma correção, ou por meio do fechar dos céus, ou por meio do abrir dos céus. Que o Senhor traga por meio de nós, das nossas súplicas e do nosso exemplo, que o Senhor traga sobre este mundo alguma correção e algum alívio, fechando os céus ou abrindo os céus. Nós somos pessoas como Elias. Usa-nos como o Senhor usou aquele homem um dia. Somos fracos e pequenos, mas o Senhor é poderoso e pode ouvir as nossas súplicas e atuar na nossa geração, livrando a nossa geração dessa influência tão perversa que o diabo tem exercido sobre ela. Nós pedimos também que o Senhor nos ajude para que sejamos cautelosos com a hipocrisia. Ó Deus, é tão fácil termos quartos escuros em nossa vida, termos segredos feios, escondidos, mesmo das pessoas mais próximas de nós. Temos hábitos feios, secretos, guardados a 7 chaves no nosso coração. Ó Deus, tem misericórdia de nós, dá-nos forças para que nos livremos disso tudo, desses porões escuros, desses porões feios, mal cheirosos. Que o Senhor nos livre disso, que sejamos crentes autênticos, longe da hipocrisia, para que a nossa comunhão com o Senhor seja verdadeira, para que a nossa postura diante dos homens seja autêntica, seja transparente, seja real e verdadeira. Ajuda-nos nisso, porque não queremos ser envergonhados quando essas coisas vierem à luz, e não queremos envergonhar o Seu nome quando essas coisas vierem à luz. Por isso, livra-nos delas antes do dia em que elas aflorem, e sejamos então humilhados, justamente humilhados. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe com essas verdades, para que elas entrem na nossa vida e moldem a nossa forma de viver, incutindo em nós temor e santidade, para que sejamos crentes de verdade no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós pedimos essas bênçãos, pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor nos dê uma semana debaixo da sua proteção, do seu cuidado e da sua graça, e que sejamos crentes melhores a partir de tudo aquilo que aprendemos e ouvimos. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.